Se você tem entre 20 e 30 anos e ainda não sabe como é que você vai ficar rica, como é que você vai ficar milionária, como é que você vai alcançar tudo isso que você quer, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar algumas coisas que mudaram a minha vida financeira aos 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 23 anos e eu tô muito feliz com minhas condições financeiras, graças a Deus, e também construindo a minha liberdade financeira. Eu comecei a mudar a minha vida financeira quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar em loja. Sim, CLT, vendendo roupa, normal. Simplesmente porque eu entrei em uma fase da minha vida em que eu comecei a ter esse senso de urgência de que eu preciso fazer dinheiro. Eu não estou gostando hoje do caminho que a faculdade está me levando, não estou gostando dos trabalhos que estão aparecendo por aqui. Eu tenho grandes objetivos de vida, mas eu preciso de dinheiro e não dá pra eu ficar dependendo dos meus pais ou então só ficar na faculdade, ou então só depender da faculdade. Então foi quando eu larguei tudo e fui trabalhar em loja. Foi trabalhando lá que eu realmente comecei a ter muito senso de responsabilidade com o meu dinheiro. Foi quando eu comecei a amadurecer muito mais e a entender que eu não podia gastar o meu dinheiro com qualquer coisa. E falando justamente sobre isso, o primeiro tópico é esse: não gaste o seu dinheiro suado com marcas caras só porque elas são marcas caras, só porque tem alguma coisa em tendência e você, querendo ou não, quer fazer parte ali de um grupo. Saiba que se você entrar nesse ciclo de sempre ficar comprando coisas que são tendência, ou que estão na moda, ou que tá todo mundo comprando, ou que, pelo amor de Deus, todo mundo tem, eu preciso ter também, o seu apartamento, o seu carro, a viagem do sonho que você quer fazer, podem demorar anos a mais de serem alcançados, porque você gastou todo o seu dinheiro com isso. Ah, mas é só um gloss de 50 reais, ah, é só uma blusinha de 40 reais, ah, é só um carrinho da Shein. Só que quando você faz as contas de tudo, você começa a perceber que tudo isso junto começa a ser 3 aluguéis, ou então 5 aluguéis de um apartamento, sabe? Teve um vídeo que ficou circulando no Instagram, no TikTok, das funcionárias da Farm. Eles fizeram a conta de tudo que elas gastaram lá, ou seja, tinha conta de, tipo assim, 9 anos que elas trabalhavam lá, 5 anos, e eu juro pra vocês que teve uma mulher que deu, assim, uns 90 mil reais. Eu não sei exatamente qual foi o valor, se foi 50 mil, se foi 90 mil, ou até se foi mais, eu não lembro agora, mas eu vou procurar esse vídeo pra colocar aqui. E a primeira reação dela foi falar assim: meu Deus, meu carro. E é exatamente isso. Na hora ela tava meio que rindo, sabe? Só que eu fiquei, meu Deus, isso não é engraçado se ela realmente precisava do carro, se o carro realmente ia trazer mais qualidade de vida para elas. Às vezes não é nem pelo carro em si, mas quanto mais a gente vai conquistando essas coisas na nossa vida, mais a gente tende a amadurecer, a perceber que, ok, eu estou na vida adulta, eu preciso ter mais responsabilidade, eu quero melhorar, eu consigo melhorar o meu padrão de vida, sabe? Então, assim, você ficar gastando todo o seu dinheiro com coisinhas só para ser validado por um grupo, só para as pessoas verem que você tem algo, tá atrasando os seus objetivos. Se você tem os seus 20 e poucos anos, você tem objetivos de vida e você não tem lá dinheiro sobrando à vontade para você ficar comprando coisa cara, pare de comprar e economize cada centavo. Você pode até fazer um exercício para você ver o quanto dinheiro você consegue economizar com isso. Digamos que você tem alguns itens que você queira. Em vez de você olhar para o valor como uma coisa que, deixa eu ver se eu posso pagar, você vê da seguinte forma: se eu não comprar e economizar esse valor, o quanto eu vou acumular até o final do mês, até o final do ano. Então, tudo que você quiser comprar com seu dinheiro, mas você pensar, ok, é melhor economizar, não vale a pena comprar isso agora, até porque isso é uma tendência, eu quero melhorar o meu padrão de vida, então isso não é prioridade agora, e você ficar somando esses valores, você vai ver o quanto de dinheiro você vai ter economizado. A ideia é que você não gaste esse dinheiro com outras coisas que não sejam importantes, é que você realmente economize. E é aí que a gente entra no segundo tópico do vídeo. Guarde todo mês 10% do que você ganha. Esse foi um dos melhores aprendizados que eu tive na época que eu trabalhava em loja. Eu li isso logo no início, assim, nos primeiros 2 meses de emprego trabalhando na loja, e no primeiro mês eu já tinha gastado o meu dinheiro todo. Eu não sei se eu cheguei a gastar todo o meu dinheiro no segundo mês, ou se eu li esse livro antes de gastar, e aí eu comecei a economizar. E eu falei, caraca, é verdade. A ideia de eu ter vindo trabalhar aqui foi justamente essa, economizar dinheiro. Então, todo o dinheiro que eu ganhar, eu vou ter que guardar 10%. E conforme os meses forem passando, eu vou aumentando essa porcentagem. Ou seja, eu vou guardando cada vez mais o meu dinheiro. Então, assim, entenda que isso é dentro das minhas condições.
nas minhas condições, na minha realidade naquela época, eu tinha condições de só gastar uns R$ 800 a R$ 1.000 por mês, mas eu economizava todo o resto e colocava na caixinha. E por causa disso eu consegui pagar o meu curso técnico assim uns 8, 10 meses depois, e foi um curso teoricamente assim caro, sabe? E eu consegui pagar por conta desse dinheiro economizado. Se eu não tivesse guardado dinheiro, eu não teria feito curso técnico, eu não estaria aqui fazendo vídeo pra vocês. Ah, inclusive, eu esqueci de falar, o livro que eu li foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, assim, sempre se pergunte a visão de futuro, sabe? Se eu começar a guardar meu dinheiro agora, quanto eu vou ter daqui a 10 meses? Quanto eu vou ter no final do ano? Quanto eu vou ter daqui a 2 anos? Então, assim, faça essas contas, porque tenha certeza que você vai precisar. Ou você guarda agora e você muda a sua vida daqui a um ano, ou então tenha certeza que você vai continuar no mesmo ciclo, sem dinheiro, sem nada, sem não sei o quê. Você tem que fazer diferente, você tem que começar a agir diferente hoje, para daqui a um ano tudo estar diferente. Mas eu sei que não é tão fácil assim mudar, sabe? Não, Ingra, mas eu tenho esse padrão de comportamento, eu ajo assim há muitos anos. Ou então eu não tenho exatamente ótimas referências financeiras na minha família. Eu sei que é difícil fazer isso. Principalmente porque o que muda o nosso comportamento real, o que faz a gente mudar as nossas ações, é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade e os nossos pensamentos, eles moldam as nossas ações. Então a gente precisa mudar primeiro a forma como a gente pensa, a forma como a gente vê o dinheiro na nossa vida. Como eu fiz isso? Porque eu também tinha muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação a receber dinheiro, a querer ser rica, sabe? Eu achava antes que querer ter boas condições financeiras, que ser rica, ser milionária, era uma coisa errada. Eu achava que era, sei lá, pecado, que era ganância, que eu não podia querer isso, sabe? Só que tudo isso é crença limitante na sua cabeça pra te manter pequena, pra te manter vivendo uma vida medíocre e pra você não fazer o que é preciso para alcançar isso que você quer. A gente cresceu aprendendo com as gerações anteriores que dinheiro era sujo, que as pessoas que eram ricas foi porque fizeram coisa errada, que dinheiro não nasce em árvore, para de gastar isso, para de não sei o quê. Ou então a gente até absorvia a forma negativa com que os nossos pais ou os nossos familiares lidavam com o dinheiro. Possa ser até que na sua família tenha casos de casamentos que não tenham dado certo, ou então que teve muitas brigas por conta de dinheiro. E saiba que tudo isso que você absorveu, que você viu, interpretou e que ficou ali aprendendo e crescendo com isso, tá dentro de você. E isso influencia hoje totalmente no seu trabalho, que você aceita na sua vida e na forma como você lida com o dinheiro. Então, como mudar isso? Esses livros aqui são essenciais para mudar a sua mentalidade financeira, tá? Não é só lendo que se muda uma pessoa ou mentalidade, você precisa aplicar aquilo que estão nos livros. Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi o que eu tava falando pra vocês. Esse é fininho e tem os ensinamentos básicos de organização e planejamento, na verdade, organização financeira, e é maravilhoso. Leia. Pense em Riqueza. Pai Rico, Pai Pobre é um clássico que todo mundo indica, na verdade todos esses, mas Pai Rico, Pai Pobre é um livro maravilhoso para você que quer mudar sua mentalidade de dinheiro e também sobre o empreendedorismo. Ele mostra duas realidades, do pai pobre e do pai rico. Então, assim, é um livro muito bom mesmo e é, assim, a leitura obrigatória para empreendedorismo e também para quem quer fazer dinheiro. E Mais Esperto que o Diabo não é necessariamente sobre dinheiro, sobre mentalidade financeira, mas ele é do mesmo autor de Pense em Riqueza e ele fala muito sobre riqueza e sobre crenças limitantes, sobre a geração que criou a gente e que criou a gente com muitas crenças e com muitos pensamentos limitantes também. Então é muito interessante você ler também para você entender um pouco como o sistema funciona. O quarto tópico é empreendedorismo. Se tem uma coisa que empreendedores e empresários falam, você só vai ficar rica se você tiver um CNPJ. Você até pode conseguir um salário altíssimo em uma empresa, mas é mais difícil e talvez até assim você precise de um CNPJ para receber aí seus 40 mil, 50 mil de salário. E para isso, cá entre nós, leva muito tempo de ser alcançado. Ou então, se você entrar aí numa operação de marketing gigantesca e você consiga uma posição altíssima também dentro dessa empresa. Enfim, são porcentagens baixíssimas, mas o empreendedorismo, ele te permite crescer sem limites. É ele que vai te fazer construir riqueza na sua vida, porque não tem limites para quanto você pode gerar. Você decide o quanto dinheiro você quer gerar na sua vida. Com o empreendedorismo, você não só aprende a lidar com o dinheiro, mas você também aprende a lidar com si mesma.
porque quem empreende sabe do que eu tô falando. Para seu empreendimento sobreviver e crescer, depende exclusivamente de você, sabe? Ou você faz, ou você quebra. Então, assim, você sempre precisa estar se desenvolvendo, amadurecendo, aprendendo coisas novas. E isso faz você amadurecer tanto, ter tanto senso de responsabilidade. Realmente é para mudar a sua vida e você nunca mais voltar a ser quem você era. E o último tópico e o meu favorito é organize a sua vida. Esse aqui é o ponto mais importante de todos, porque para tudo isso que eu falei, você precisa organizar a sua vida, você precisa organizar as suas finanças, você precisa entender o que você quer e onde você quer chegar, o que precisa ser feito, qual rotina você precisa ter, quem você precisa ser nesse processo também. Tudo isso é organização de vida. Para eu chegar nesse ponto que eu tô hoje, que o meu processo de mudança de vida foi o quê? Tem uns 4 ou 5 anos. A primeira coisa que eu fiz foi começar a organizar minha vida. Foi entender, ok, o que é que eu quero? Ok, talvez eu não saiba exatamente o que eu quero, mas eu quero ter a minha liberdade financeira, eu quero construir a minha independência, eu quero viajar o mundo, eu quero ter uma vida com muita paz, com muita tranquilidade financeira. Então eu sabia que eu queria isso. Pode não ser tão claro, tão específico, mas não tem problema. É a partir daí que você tem que começar. E eu simplesmente não pensei em sair daqui para começar a empreender e construir minha liberdade financeira. Não. Eu falei, ok, eu não tô gostando de onde eu estou hoje, do ponto que eu estou hoje, vou começar a mudar. E eu comecei a mudar aos poucos a minha vida, a mudar os meus hábitos, a mudar a minha alimentação, a começar a me exercitar. Eu saí da faculdade que eu não estava gostando e foi por isso que eu saí, tá? Eu arranjei um emprego, guardei dinheiro. Por conta disso, eu consegui pagar um curso técnico que eu só entendi que eu queria dentro da loja, enquanto eu trabalhava na loja, enquanto eu estudava outros assuntos. Então perceba que a vida não é tão linear assim. Você não vai mudar a sua vida da noite pro dia. Você precisa se mexer, você precisa tomar decisões na sua vida, mesmo que elas não sejam exatamente o ponto final, até porque não existe esse ponto final, você precisa se mover. Porque é no caminho que você vai se descobrindo. Mas se você se manter parado, aí sim que nada vai acontecer. Ninguém vai vir te salvar. E como eu tava falando no outro vídeo, você não é herdeira, você precisa correr atrás dos seus objetivos. E a primeira e melhor coisa que você pode fazer agora é organizando toda a sua vida. No meu Instagram, Baingra, eu falo exatamente sobre isso, eu trago muitos conteúdos assim. E comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais conteúdos voltados à organização de vida, porque é o que eu amo, porque foi o que mudou a minha vida e continua mudando constantemente. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve para mais conteúdos aqui no canal.